estamos de volta com mais um programa do Descomplicando a Lição, dessa vez no terceiro trimestre de 2025. Nós estamos iniciando, essa é a primeira lição desse terceiro trimestre. Nós vamos ter durante esse trimestre ensinamentos muito importantes sobre um livro que é absolutamente fascinante, que é o livro do Êxodo. Nesse livro nós vamos encontrar que Deus é um Deus amoroso e que Ele faz acontecer os planos que Ele mesmo engendrou, que Ele mesmo fez, que Ele mesmo elaborou, no tempo certo, no tempo devido e quando lhe apraz. O livro do Êxodo mostra Deus atuando no momento certo para tirar o povo daquela escravidão. E esses episódios todos que estão no livro do Êxodo têm ligação simbólica e direta conosco, o povo remanescente que espera agora a libertação final. Então, estudar o livro do Êxodo quer dizer que nós vamos tomar lições importantes para o comportamento em relação ao nosso relacionamento com Deus e em relação ao nosso comportamento aqui entre os homens, na nação em que nós estamos. Vamos aprender a lidar com as ordens de Deus, vendo o que aconteceu nesses episódios todos que nós vamos estudar durante 13 semanas. Vamos aprender a lidar com as ordens de Deus e também aprender a ter um comportamento frente a frente às ordens que são emanadas pelos governos humanos que estão aqui no nosso planeta. Então vamos entrar nesse estudo com a mentalidade de que Deus vai nos guiar para que nós tenhamos uma noção exata do comportamento do povo de Deus agora no final da história. Então, vamos começar essa lição, cuja capa está aqui, o livro do Êxodo, e vamos ao primeiro estudo desse trimestre, dessa primeira semana, que nós vamos ver o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Caros professores, quero aproveitar esse momento para estimulá-los a comprarem a lição com os comentários de Ellen White. Eu quero dar uma informação que já foi mostrada aqui em lições passadas, de que somente a lição na língua portuguesa que é publicada no Brasil contém esse comentário de Ellen White. O resto do mundo não tem isso. É uma informação importante porque nós podemos deduzir que Deus tem um propósito especial para a sua igreja no Brasil, dando uma informação a mais e tão importante como essa dos comentários da senhora White acoplados à lição. Então, os professores não podem deixar de ter esse material consigo. Ao abrirmos a lição para vermos o que está proposto para esse trimestre, nós vamos nos deparar com a figura que abre o trimestre, que é Moisés tendo nascido. Todos nós conhecemos esse momento em que a mãe de Moisés, Joquebede, coloca o menino num cesto, e nessa lição nós vamos tratar um pouco de tudo isso, mas a figura é muito ilustrativa. O povo de Deus já nascia escravo, e é uma alusão importante à nossa condição. Nós precisamos entender que se nós não fizermos caso das instruções bíblicas, nós vamos nascer escravos da mesma forma. Essa figura está mostrando que Moisés nasce no momento em que Deus ia quebrar essa escravidão. E esse é o assunto dessa semana. O verso para memorizar diz: os filhos de Israel
gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. É um texto do livro de Êxodo, no capítulo 2, versos 23 a 25. Então nós vemos aqui que essa figura já é parte da resposta de Deus ao clamor. Nasce Moisés. Ele nasce, com a possibilidade de se tornar um escravo, mas Deus tem um plano muito diferente para ele, né? Muito bem. A premissa para nós começarmos o estudo do livro do Êxodo é do próprio autor da lição desse trimestre, o pastor Moscala. Eu não sei se essa é a pronúncia certa, se é Moscala ou Moscala. Eu vou usar Moscala. O pastor escreve o seguinte: o livro de Êxodo está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas e desprezadas. Assim, aqueles que hoje se sentem abandonados, esquecidos, escravizados, podem encontrar esperança, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus também pode salvá-los. Essa é a mensagem de abertura. Ou seja, é a premissa para nós estudarmos a lição dessa semana, mas ao mesmo tempo estudarmos o livro de Êxodo, ok? Vamos ao trecho, que é a lógica do estudo. Esse trecho é muito importante porque nós não entendemos a leitura de qualquer texto, de qualquer livro, sem que nós entendamos a lógica que o autor quer que nós tenhamos em mente para ler as palavras ou ler as ideias que ele está desenvolvendo. É importante nós sabermos disso, por isso está nesses comentários que fazemos aqui semanalmente, essa questão da lógica. E a lógica aqui é a seguinte: é a prosperidade de Israel que se transforma num problema. Qual é o contexto aqui? Israel foi colocado na terra de Gósen. Lembrem que quando Jacó e a sua família vieram para o Egito, José era o governador e ele coloca o povo na melhor terra que havia. Era a terra mais fértil do Egito. E ali eles tiveram abundância de alimento, eles tiveram possibilidade de crescimento físico, Na época da saída, segundo alguns comentadores, eram quase 2,5 milhões de israelitas. Então era um contingente de gente muito grande. E esse aumento de pessoas e a força de trabalho e a força que os israelitas exerciam no contexto social do Egito, eles não eram escravos no sentido de serem miseráveis. Eles tinham muitas coisas. E o rei temia que eles pudessem fazer um levante e pudessem tomar, inclusive, o governo do Egito. E, por isso, a prosperidade se torna um problema. Professores, abram um pouco aí, comentaristas, sobre esse contexto da escravidão, vocês vão encontrar muita informação para entender por que aconteceu essa escravidão e a opressão aumentou no momento em que Moisés nasce. Há muita gente comentando sobre isso. Então, nós podemos ter informações muito interessantes, coadjuvantes, para entender um pouco mais. Então, essa prosperidade acentua a escravidão e Deus toma uma providência, porque o clamor sobe, de acordo com o texto que nós vimos para memorizar, o clamor sobe até Deus. Então, Deus providencia o nascimento de Moisés. O nascimento de Moisés foi uma coisa intencional de Deus. E mesmo
que Deus tenha planejado o nascimento de Moisés, é claro que existem contingências no meio desses acontecimentos e que vão mudando o rumo das coisas. Mas Deus está no comando e, apesar de mudanças de planos, nós vamos ver na lição dessa semana como Deus esteve no comando o tempo todo. Então vamos ver o que o auxiliar da lição nos traz sobre esses dois momentos, né? O nascimento do Messias e as mudanças de planos, porque é muito rico o comentário do auxiliar do professor, é muito rico e os professores podem ter muito material para lecionar lendo esses comentários. Então vamos à primeira noção que precisamos entender sobre o nascimento de Moisés. O Êxodo fala das batalhas existenciais e das injustiças da vida. Fala das intervenções de Deus em favor do seu povo. Então aqui, abrindo a lição propriamente dita, a primeira noção que nós precisamos ter é que batalhas existem, injustiças existem, mas Deus interfere. Então o livro do Êxodo fala dessas batalhas e das interferências de Deus. E vamos analisar um pouco essa questão. Deus toma a iniciativa de libertar os que confiam nele. Todos nós estamos aqui nesse mundo sujeitos a muitas vicissitudes, a muitas injustiças, mas se estamos na casa de Deus, se somos filhos de Deus, estamos confiando nele, ele vai sempre agir para libertar-nos. E aqui a ideia sobre Deus tomando iniciativa é a abertura do estudo para esse trimestre. A opressão no Egito foi uma permissão intencional de Deus. Venham comigo aqui, professores, porque essa ideia aqui é muito importante. Ou seja, no momento em que Moisés nasce, a opressão estava muito alta, forte, mas era uma opressão permitida de forma intencional por Deus e fazia parte de um plano pedagógico e redentivo. Novamente, venham comigo com muita atenção, porque aqui está o raciocínio inicial de tudo. Essa opressão foi instrumentalizada por Deus para que o povo de Israel desejasse sair, clamasse por libertação e assim aprendesse a valorizar a diferença entre o jugo humano e o governo divino. Aqui está exatamente a premissa sobre o livro de Gênesis, como é que nós precisamos... Livro de Gênesis, não, desculpe, o livro de Êxodo, sobre como nós precisamos entendê-lo. Tudo o que aconteceu estava exatamente no projeto de Deus, era um projeto pedagógico. Então, professores, olha só. O texto bíblico que está em Gênesis 15, 13 a 14 diz o seguinte: saiba com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, mas sairão com grandes riquezas. Ele diz que ele vai julgar, né, que vai colocar a mão sobre a nação que escravizou o povo, mas o povo sairá com grandes riquezas. Então a opressão já fazia parte do plano com determinado propósito bastante definido, né? Esse trecho que nós lemos aqui é uma conversa que Deus teve com Abraão, quando ele informa que ele iria ser pai de uma grande nação. Deus, então, já previu isso. E é interessante notar que Abraão entendeu a questão da escravidão. Abraão não argumentou com Deus sobre essa informação. Ele simplesmente aceitou que os descendentes dele seriam escravos. E nós vamos ver por que isto aconteceu. Então, a opressão
gerou clamor e preparo para a redenção. Vejam bem aqui que tem uma lógica em tudo isso que é impressionante. Êxodo 2, 23 a 25 informa o seguinte: os filhos de Israel gemiam por causa da sua servidão, e o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. A dor acordou o desejo de libertação. A escravidão quebrou a acomodação. O sofrimento ensinou a confiar em Deus e rejeitar os ídolos do Egito. Então vejam bem, Deus leva o povo de Israel para o Egito, lá eles conseguem prosperidade, porque Deus assim determinou. Essa prosperidade, como nós vamos ver daqui para frente, causou acomodação. Eles tinham que sair de lá para a terra prometida, mas eles estavam acomodados. E Deus, então, aperta a questão da escravidão para que eles se sintam incomodados, conforme o texto que nós vimos. E a escravidão, com opressão, faz aparecer o desejo de libertação. Esse raciocínio é muito importante para nós entendermos o que vai acontecer conosco no final da história. Eu vou trazer alguns comentários mais para frente sobre essa questão. Vamos ver a pedagogia do contraste. Deus vai, através da opressão, mostrar como o governo dele é muito diferente do governo humano. Então, a pedagogia do contraste aqui vai mostrar Faraó versus Deus. Faraó representa um governo opressor, egoísta, desumano. Deus queria mostrar o contraste. Qual é o contraste? Contraste de opressão, de egoísmo e desumanidade. Liberdade, justiça, paz e serviço mútuo sob a lei de Deus. Então, quando Deus diz em Êxodo 6, de 6 a 7, eu vos livrarei da servidão e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, ele está, na verdade, afirmando ou está oferecendo uma nova identidade e um novo governo, que nessa situação será o governo de Deus. Ok? Então ele faz, né, a pedagogia do contraste. Ele mostra ao povo o que é estar sob um governo humano, opressor, e o que é estar sob um governo de Deus. Então Ellen White confirma essa pedagogia. Ela diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 292, o que segue. Foi o propósito de Deus libertar os israelitas da servidão e torná-los um povo que, sob sua direção, pudesse representar o seu caráter entre as nações. Então, o propósito de Deus foi que o povo representasse o caráter de Deus. E é pedagógico isso, prestem bem atenção. Ele submete a escravidão para que eles, por contraste, entendam que o governo de Deus é muito melhor e, por isso, eles iriam convencer as outras nações a se tornarem sob o governo de Deus. Essa é a ideia geral. Ela ratifica isso na página 260, no mesmo livro, quando ela diz: Deus permitiu que fossem levados ao sofrimento para que odiassem a escravidão e desejassem ser libertos. Sem isso, poderiam ter se acomodado no Egito. Então vejam a pedagogia de Deus aqui claríssima. Muito bem. A opressão do Egito, portanto, foi intencional. E Deus queria, com isso, mostrar o seguinte: despertar o clamor do povo, quebrar o apego ao mundo egípcio, prepará-los para aceitar a liberdade,
E a lei de Deus, que é muito mais suave e muito melhor, é a lei da liberdade do que as leis dos governos humanos. E, finalmente, revelar, por contraste, a paz e justiça sob o governo divino. Está claro isso, meus caros? Professores da escola sabatina, agora diante da sua classe, mostre com toda a firmeza para os seus alunos esse contraste. Porque nós somos como o povo lá no Egito, escravos, mas num certo conforto. Nós vamos analisar isso aqui um pouquinho mais para frente, exatamente esse conforto. O que ocasionou nós permanecermos nesse conforto? Aqui eu tenho um quadro que mostra um paralelo pedagógico, que é o Êxodo versus o tempo do fim. Então, contextualizando o que aconteceu lá no Egito, tem um rebatimento direto conosco que estamos vivendo no tempo do fim. Embora nós não estejamos ainda vivendo numa situação de opressão propriamente dita, mas nós vamos experimentar uma coisa como essa. Então, nesse quadro aqui, o que nós temos? A fase pedagógica, o Êxodo e o tempo do fim. Fase pedagógica, a opressão permitida. O que aconteceu no Êxodo? Faraó oprime Israel com trabalho forçado. O que vai acontecer no tempo do fim? Poderes da besta impõem coerção. Na fase pedagógica, o clamor do povo. O que aconteceu no Êxodo? O povo geme e clama a Deus. No tempo do fim, o remanescente clama sob perseguição. Fase pedagógica, intervenção divina. O que aconteceu no Êxodo? Deus envia Moisés. E aqui nós estamos estudando exatamente sobre a intervenção de Deus dando nascimento a Moisés. E no tempo do fim, o que vai acontecer? Cristo intercede e sela o povo. Na fase pedagógica da libertação, no Egito, o que aconteceu? 10 pragas e saída do Egito. No tempo do fim, a segunda vinda e livramento final. E na fase pedagógica do estabelecimento do governo de Deus, no Êxodo, Deus entrega a lei para os israelitas no Sinai, ou seja, estabelece o governo dele, e no tempo do fim vai reinar eternamente com um reino estabelecido, conforme nós já vimos, que nunca mais cessará. Muito bem. Então, esse contexto histórico do Egito Antigo, durante o tempo de permanência dos israelitas lá no Egito, tem um rebatimento direto e simbólico no contexto profético e histórico da igreja remanescente nos últimos dias. Vamos tentar entender isso aqui. Qual foi a lógica da escravidão no Egito? Por que eles se tornaram escravos na época em que Moisés foi levantado para libertá-los? Eles eram escravos. Desde a época em que José comprou todas as terras, etc., todos se tornaram escravos, porque venderam todas as coisas. Vamos ver isso aqui, explicado aqui na tela. Estou só adiantando aqui um pouco. Mas eles eram escravos, só que eram escravos num certo conforto. Agora estavam oprimidos. Então, o que aconteceu para chegar a essa opressão? No tempo de José e depois de Faraó, o Egito viveu uma crise alimentar. José, administrando os recursos, salvou o povo da fome, mas, vejam bem, comprou em nome de Faraó todas as terras. Depois o povo, sem alternativa, vendeu seus próprios corpos. Então o Estado, representado por Faraó, tinha todas as terras e tinha as pessoas, e eram elas escravas. Por isso tornaram-se escravos do Estado, ainda que com ração. Então há uma lógica subjacente
nessa situação que está aqui diante de nós. Qual é a lógica? Se você não possui terra, não possui alimentos, não possui meios de vida, você pertence a quem os tem. Essa é a lógica. Essa lógica foi racional, legal e aceita, pois parecia uma solução prática. Olha, nós estamos no mundo e essas coisas de vez em quando aparecem. Tem uma pandemia que passou aí que essa lógica apareceu fácil, fácil. Eu não vou falar isso agora, porque nós não temos muito tempo, mas de vez em quando essa lógica aparece aqui. Se eu não tenho meios, alguém tem, eu sou escravo de quem tem. Na pandemia eu não tinha meios, quem tinha meios? O Estado. Nós nos tornamos escravos do Estado. Agora vejam bem, essa lógica foi a lógica que produziu e que preparou o caminho para o cativeiro dos israelitas. No próximo governo, que é o governo que vai estar vigente quando Moisés se levanta como libertador. Então, qual a conclusão que nós vamos tirar? A escravidão dos israelitas foi legal, porque todos venderam tudo. Foi institucional e lógica, porque o Estado, na instituição, o Estado comprou todas as coisas. O que resultou? Numa estrutura econômica centralizada no Estado egípcio. Isso tem, irmãos, um rebatimento direto com o que vai acontecer no fim. Vamos prosseguindo que nós vamos discutir isso já já. Então, qual é a reprodução dessa lógica no tempo do fim? Segundo o Apocalipse, capítulo 13, versos 16 a 17, diz: ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Aqui aparece a mesma lógica escravagista com uma nova roupagem. E quais são os fundamentos modernos da escravidão que vem aí? Escravos, a humanidade já é desses governos. Mas agora as coisas vão ficar ainda mais críticas, mais opressivas. E quais serão os contornos modernos dessa nova escravidão? Controle dos meios econômicos, controle dos bancos, da tecnologia de identificação digital, rastreamento, isso tudo nós já estamos vivendo, é ou não é? Supressão da propriedade e da liberdade de consciência. Vão aparecer leis, regulações e coerções. E condicionalidade da sobrevivência. Seja, obedeça ou pereça. Essa é a condicionalidade. Então, qual é a conclusão? O corpo, a vida cotidiana e até a consciência religiosa são condicionados à submissão. Esse item aqui da supressão da propriedade e liberdade da consciência nós já vivemos. É velado, mas nós já vivemos. Toda a propriedade que nós temos, o Estado tem uma parceria enorme. Se você vender qualquer propriedade sua, o Estado sempre leva uma parte. Então você já não é dono sozinho. Isso só vai se acentuar daqui para frente. Então há uma lógica aqui que eu quero chamar a sua atenção. Vejam aqui, a lógica, essa situação aqui está toda resumida aqui, olha. Economia, porque vai ser uma escravidão que começa com os meios econômicos, com o controle dos meios econômicos. Essa economia controlada vai gerar dependência. A dependência vai gerar controle e o controle gera coerção. E como consequência de tudo isso, adoração forçada. Vejamos agora, de uma forma um pouco mais esmiuçada, o que vai acontecer. Nova forma de escravidão. Ela é sutil, é legal, ou seja, tem leis que vão apoiar, é digital e é religiosa. Prestem atenção, professores. No tempo do fim, a escravidão não será mediante correntes,
mas credenciais, aplicativos, permissões. Nós todos estamos acostumados com isso já, não é? Então, não se chamará escravidão, mas se chamará segurança. E será legalizada com leis globais de adoração, saúde, e o ponto final será: se você não se submeter, você não vive. Essa é a questão que está aqui. Todos os que não adorassem a imagem da besta deveriam ser mortos. Está em Apocalipse 13, verso 15. Está claro essa lógica da escravidão? Vejam como a escravidão do Egito tem um reflexo direto no que vai acontecer na opressão final. Então, lá no Egito aconteceu uma coisa importante que é necessário que nós vejamos aqui. A escravidão, ela desencadeou um colapso moral. A influência do colapso moral sobre os israelitas foi a seguinte: assimilação cultural e religiosa. Apesar da escravidão, os hebreus absorveram parte da cultura egípcia. Não é isso que está acontecendo com nós outros, a igreja? Vejam bem, essas coisas aqui são para serem analisadas com muita honestidade intelectual. E não adianta contemporizar, porque essas coisas estão acontecendo. Olha só, muitos estavam influenciados pela idolatria. Aqui estão os textos onde os irmãos vão encontrar essa informação na Bíblia. Perda parcial da identidade espiritual, que é o que está acontecendo conosco. O que é identidade espiritual? Contato com os valores do reino de Deus. Nós vamos ter mais contato com os valores terrestres do que com os valores do reino de Deus. E o que vai acontecer? Esquecimento do nome de Deus. A opressão moral e o contato com o Egito fizeram que os israelitas esquecessem Deus. O que é o esquecimento de Deus? É a adoção de uma identidade espiritual que não é do reino dos céus. Então, houve enfraquecimento da fé, do conhecimento das promessas e da vocação espiritual como povo da aliança. Lembrem que Deus queria que o povo se tornasse, aprendendo o contraste, grande defensor do reino de Deus e pudesse ser um grande atrator de outros povos para o sistema de Deus. Então o povo se tornou numeroso, mas espiritualmente cativo. A palavra espiritual, que eu já falei muitas vezes aqui, ela é uma das 3 dimensões do ser humano, né? Você tem alma, corpo, alma e espírito. E a escravidão espiritual é a pior de todas, porque você se desliga. O espírito humano é o que lida com conceitos elevados, com ideais, e dependendo do sistema para o qual você se volta, o seu espírito vai estar preso a esse sistema ou a outro sistema. No caso do Egito, eles se distanciaram do sistema de Deus e ficaram escravos do sistema de Faraó. Isso pode estar acontecendo conosco hoje. A igreja está muito misturada com o mundo. Não é verdade? Analisem isso com a sua classe, discutam isso com a sua classe. Agora, as 2 parteiras. Vejam bem isso aqui. Isso aqui é tão importante isso que eu vou dizer agora, porque vai mostrar o contraste de pessoas que não ficaram espiritualmente cativas com pessoas que estavam cativas espiritualmente. Então, essas 2 parteiras são exemplos de pessoas que não se permitiram cativas do sistema egípcio de pensamento. Então, o nome delas, Sifrá e Puá. Elas representam um contraste dramático e deliberado com o colapso moral geral do Egito, com o impacto que esse colapso exercia sobre o povo de Deus.
Então, olha só, aqui tem os pormenores disso. Enquanto Faraó simboliza o sistema opressor, idólatra e assassino, as parteiras simbolizam a fé, a consciência moral preservada e a coragem diante da tirania. Essas duas parteiras fazem uma parceria enorme com aqueles 3 hebreus lá na Península de Dura, no momento em que Nabucodonosor desafiou e jogou-os na fornalha. Lembram disso? Elas fazem uma parceria com esse grupo. Elas se destacam como mulheres comuns que mantêm viva a centelha da verdade moral em meio à apostasia generalizada. E elas receberam ordem direta do rei, conforme o texto de Êxodo 1, 15 a 21, direta do rei para matar os recém-nascidos. Porém, elas temeram a Deus e desobedeceram ao rei. Agiram com firmeza moral e salvaram vidas. Não tem uma parceria direta com os rapazes lá da Babilônia? Então, a lição que nós temos sobre essas situações aqui é a seguinte: isto ensina que filhos nascidos em tempos difíceis podem ser os instrumentos que Deus usará para romper o ciclo da escravidão. Mães que conhecem as promessas de Deus têm visão espiritual para perceber o papel de seus filhos na história da redenção. Aqui está, meus caros, a razão por que Joquebede fez o que fez no momento em que nasceu o menino. Nós vamos já ver isso aqui com um pouco mais de detalhe. Nós estamos dando aqui já o pano de fundo do raciocínio de Joquebede. Ela sabia. Isso é uma coisa tão incrível isso que está aqui escrito, né? Ela sabia que o filho dela poderia ser um instrumento de Deus para a libertação, porque Deus havia prometido libertar. E ela entendeu isso. E o texto está dizendo aqui que mães que conhecem as promessas de Deus têm visão espiritual para perceber o papel de seus filhos. Aqui nós estamos falando, prezados professores, da educação no lar de uma criança, como isso é primordial. É importante e que as mães entendam a vontade de Deus e saibam a vontade de Deus. Porque nós estamos vivendo em tempo de crises. As crianças que estão nascendo podem ser soluções que Deus está enviando para um momento de crise, e as mães precisam ter esse tipo de percepção. Então vamos lá. Joquebede não se curvou ao sistema cultural ou político que relativiza o valor da vida. Nem Joquebede se curvou e nem tampouco as duas parteiras. Apesar do povo estar escravizado. Vejam bem isso. Ou seja, na igreja atual tem gente que não se deixa escravizar. Muito bem. O tempo da crise é o tempo da formação mais urgente. Se nós estamos vivendo em tempo de crise, as mães terão que se preocupar com a educação dos seus filhos, porque a formação aqui é mais urgente. Joquebede teve poucos anos com Moisés, provavelmente até os 12 anos, mas inculcou nele valores eternos. E olha só o que diz Êxodo 2, verso 9. Quando ela coloca a criança na água e a filha de Faraó encontra aquele cesto e adota o menino como filho, ela pede para Joquebede educar aquela criança. Leva esse menino e cria-o. Eu te darei o teu salário. Então, o que aconteceu? Vejam a providência de Deus aqui em tudo. Ela ensinou sobre o Deus de Abraão, sobre o chamado do povo hebreu, sobre a escravidão e sobre o propósito de Deus para a libertação. Essa são os 3 chaves da educação de um menino moderno. As crianças que estão nascendo hoje. Prestem atenção aqui, pais que estão me ouvindo. O que ela ensinou a Moisés?
sobre Deus de Abraão. Você precisa ensinar isso. Sobre o chamado do povo hebreu, no caso, o chamado dos adventistas, e sobre a escravidão, sobre como esse mundo é muito diferente do reino de Deus. Muito bem. Esses ensinamentos foram tão fortes que mesmo após décadas no palácio egípcio, Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de ser chamado filho da filha de Faraó. Está em Hebreus, naquela galeria, Hebreus 11, não é? A galeria dos homens de fé. Joquebede não educou Moisés para si, mas para Deus. Aqui está, meus caros, o pensamento mais importante sobre a educação de uma criança no ambiente da igreja. Nós não educamos os nossos filhos para nós. Geralmente os pais educam para o seu modo de ver o mundo. Nós precisamos educar para Deus, nós precisamos educar para o sistema de Deus. Geralmente isso não ocorre nos lares. Mas olhem, sua obediência e entrega abriram mão da posse e abraçaram a missão. Como assim abriram mão da posse? Ela cria Moisés sabendo que ele iria morar com o faraó. Mas ela sabia da missão. Ela entendeu que Moisés poderia ser o libertador. E depois Moisés foi devolvido à filha do faraó, mas, vejam bem aqui, mas pertencia a Deus e à sua causa. Meus irmãos, aqui tem coisas importantes acontecendo. Vou falar nessa câmara aqui, professores. Vejam bem essa frase aqui final. Os seus filhos vão estar no mundo? Vão trabalhar no mundo? Vão trabalhar no mundo. Mas vão trabalhar no mundo não pertencendo ao mundo, pertencendo a Deus. E essa educação vem do lar. É o lar quem coloca essas balizas. Isso é algo para ser discutido fortemente lá na sua classe, com os pais que estão assistindo a sua lição. Muito bem. Então, olha só, uma lição que nós precisamos aprender. A maternidade profética não forma filhos para a segurança, não forma filhos para status ou para carreira apenas, mas para vocação espiritual. Fica claro isso? A mãe de Moisés não pregou, não escreveu livros, não libertou o povo, mas foi canal para que tudo isso acontecesse. Ela é um símbolo das mães que, mesmo em silêncio, mudam o mundo através da educação fiel de seus filhos. As mães, Ellen White falando no livro Lar Adventista, página 242, essa versão em língua inglesa, as mães deveriam olhar para Joquebede como um exemplo que, em meio à apostasia, ousou educar um filho para resistir às tentações da corte mais corrompida do mundo. Muito importante isso tudo que nós estamos estudando sobre o nascimento de Moisés. E na lição que nós vamos ver mais para diante, acho que é na segunda lição, nós vamos tratar um pouco sobre a educação de Moisés. E os irmãos vão ver como foi importante Deus ter colocado Moisés no palácio de Faraó para aprender coisas que seriam úteis mais adiante quando ele estivesse na liderança do povo. Mas ainda mais importante foi a educação que a mãe de Moisés, Joquebede, sobre Deus, sobre a missão do povo de Deus, sobre a missão do povo de Deus em relação ao mundo, ela soube colocar esses valores na educação do menino. E agora, Moisés adulto, já no palácio, já homem formado, mata um egípcio e é rejeitado. Os irmãos sabem desse episódio.
eu não vou comentá-lo porque isso é uma história conhecida. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, porque Moisés sabia que ele não era egípcio, mas ele vivia como um egípcio. Ele dominava a língua egípcia, ele sabia toda a ciência do seu tempo. Nós vamos ver Ellen White falando sobre isso mais adiante, como ele dominava a ciência do seu tempo e dominava a língua egípcia. Ele era como um egípcio, se vestia como um egípcio. Mesmo assim, ele se via como um hebreu e viu os seus trabalhos penosos e viu um egípcio ferir um hebreu. Então olhou a um e outro lado e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. Moisés sabia que era hebreu e desejava defender seu povo. Agiu por impulso e força humana, sem ainda ter sido comissionado por Deus. Aqui começa a mudança de plano. Muito bem. No dia seguinte, tentou conciliar dois hebreus em conflito e foi rejeitado. Que disseram os hebreus para ele: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? E o que aconteceu? A rejeição de seu próprio povo e a ameaça de Faraó por causa da morte do egípcio forçaram Moisés a fugir para Midian. Essa história nós todos conhecemos. E aqui começa a mudança de planos, porque Moisés aparentemente iria ser Faraó. Começa uma mudança de planos que nós vamos entender agora. Não só mudança de planos, mudança de identidade. Moisés passa de príncipe egípcio a pastor nômade. Essa questão aqui de ser nômade é muito importante na Bíblia. Eu não tenho tempo aqui para discutir isso, mas o nomadismo é uma condição importante para o povo de Deus. E no final, o povo de Deus vai se tornar nômade. Mas nós não vamos tratar disso agora. Então, antes da fuga, Moisés era filho da filha de Faraó. Ele era culto, treinado, poderoso em palavras, ou seja, ele usava a língua de uma forma poderosa e também poderoso em obras. Ele era um homem reconhecido por suas obras. Era preparado politicamente para liderar, mas não era preparado espiritualmente para libertar. O Egito influenciou a mente adulta de Moisés. Ele estava mais ligado espiritualmente ao Egito do que ao céu. Então, o que aconteceu? Depois da fuga, torna-se um refugiado anônimo. Aqui ele era príncipe, aqui ele se torna um refugiado anônimo, pastor de ovelhas no deserto. Aqui ele era um poderoso culto, poderoso em palavras e em obras. Vejam a mudança de planos. Entra em 40 anos de silêncio, desaprendizado, humilhação e comunhão com Deus. Ou seja, Deus o leva para retirar da mente dele a influência egípcia, para ele passar a raciocinar como um filho de Deus. Então a mudança estratégica é a seguinte: ele vai dar força do braço que ele usou ali para matar o egípcio, né, à obediência ao chamado. Na primeira tentativa, Moisés quis libertar por meios humanos, força física, influência e justiça própria. Mas Deus não deseja libertadores armados, mas libertadores transformados. Vejam isso aqui, professores, aqui está uma sequência de informações importantes da lógica de como Deus quer que o seu povo atue. Então, no chamado do Êxodo, que está no capítulo 3, Moisés agora é humilde. Depois de 40 anos, Deus aparece para ele na sarça. Ele agora é humilde.
inseguro e dependente. Ele sai daquele Moisés que queria libertar por esforço humano, ele entendia que ele poderia ser o libertador. Agora no deserto ele está humilde, inseguro e dependente. Deus o chama e diz: certamente eu serei contigo. Porque Moisés rejeita. Nós não vamos estudar isso agora, mas Moisés rejeita o chamado de Deus. E tem 4 pontos importantes de rejeição. Mas isso fica para a próxima lição. A missão não depende mais da competência de Moisés, mas da presença de Deus. Vejam que mudança de planos, né? Mudança espiritual. Deus transforma o coração antes de usar as mãos. Essa é a lição. Esse é o ponto. Então, olha só. Durante os anos em Midian, Moisés aprendeu a ser servo antes de ser líder, que é uma característica importante de quem quer liderar. Professor na classe não líder, ele terá que ser servo antes de ser professor. Ele aprendeu paciência, silêncio, cuidado, escuta, qualidades que lhe faltavam no Egito. Ele não tinha paciência, ele matou um egípcio. E depois o seu caráter foi moldado para que pudesse conduzir um povo difícil por um deserto longo. Deus o educou. Foram necessários 40 anos para formar um novo homem. Vejam como o mundo fica impregnado na mente daqueles que nascem nesse mundo. Então, Moisés pensava estar apto para libertar Israel. Em sua juventude, sua energia era grande, sua vontade firme, mas não sabia o que era depender completamente de Deus. O deserto foi a sua escola. Isso Ellen White no Patriarcas e Profetas. Deus toma a iniciativa de libertar aqueles que confiam nele. Libertar de onde? Da escravidão do mundo. Professores, que lição importante nós acabamos de ver. Como Deus... Aqui tem coisas assim que são críticas demais. Nós estamos nos encaminhando como igreja agora para uma crise. Assim como o povo de Israel estava numa crise ali. Qual era a crise? Opressão. Nós estamos indo para uma situação igual. Está nascendo crianças. Pais, vejam bem essas crianças que estão nascendo. Se a educação que os senhores estão oferecendo para ela tem alguma coisa a ver com a educação que Joquebede deu para Moisés. E vejam o que aconteceu com Moisés por causa da educação que Joquebede ministrou. Essa é uma preocupação. E aqui nós estamos vendo, apesar de nós sermos da forma como nós somos, Deus vai agindo e vai fazendo acontecer o seu plano na medida do tempo que Ele determinou. Ele vai, se nós formos obedecendo aos comandos de Deus, Ele vai realizando e vai montando a resposta que Ele próprio quer. Essa é uma coisa muito importante nós entendermos. Deus é quem dá a resposta que Ele quer. Ele é o grande provedor. Ele é quem faz acontecer tudo que Ele nos pede. Ele quer uma resposta, só que a resposta não é nossa. A resposta é Ele quem comanda, é Ele quem determina que resposta Ele quer. E nós temos que apenas discernir exatamente isto nessas histórias. Essas histórias são para nos mostrar isso. Ou seja, eu tenho que fazer uma obra agora, vou fazê-la. Mas não sou eu que planejo isso, é Deus quem planeja. Eu sou apenas um instrumento. Muito bem. Podemos ver, então, a interligação dos temas que estão na lição da Escola Sabatina, os temas diários com
o auxiliar de professor, né? Os dois grandes temas. O nascimento, nós vimos que Moisés nasce. Moisés é uma espécie de Isaac, que nasce num tempo e por determinação de Deus. E educado no mundo, mas sofre uma mudança de planos. Essa é a noção do estudo dessa semana. Então, nas lições de domingo, segunda, terça e quarta, o povo de Deus no Egito, contexto histórico, as parteiras hebreias, o nascimento de Moisés, nós estamos nesse grande tema aqui do auxiliar. E a mudança de planos, o outro tema que o auxiliar traz. O que nós aprendemos da lição dessa semana? A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Foi Joquebed, a hebreia, que, fervorosa na fé, não temeu o mandamento do rei, a mãe de Moisés, libertador de Israel. Foi Ana, a mulher de oração e espírito abnegado, inspirada pelo céu, que deu à luz Samuel, a criança divinamente instruída, juiz incorruptível, fundador das escolas sagradas de Israel. Foi Isabel, a parenta e especial amiga de Maria de Nazaré, que gerou o precursor do Messias. Ciência do Bom Viver, página 372. Mães, sua responsabilidade. Vejam o que vocês produzem se vocês não falharem. E também vejam o que produzem se falharem. Essa é a mensagem dessa lição. A mãe de Moisés formou o líder. Mães da igreja, vocês precisam formar os líderes porque vem uma crise. Muito bem. Então, se formos tomar o verso para memorizar e enfechar nele todo o assunto da lição, é o que está na tarde aqui. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles, trazendo o libertador. Moisés é uma espécie de Cristo, não é isso? Muito bem. Agora lhes convido para a aplicação, professores. Venham comigo nessa aplicação e discutam essa aplicação na sua classe. Vamos juntos. Como foi que Moisés, após tantos anos vivendo em luxo e em um lar pagão, escolheu sofrer ao lado do povo de Deus? Meus caros, a resposta a essa pergunta está na discussão da lição dessa semana, não é verdade? Agora, nós vimos ali a educação de uma criança, mas aqui na aplicação está o comportamento de um adulto. Ou seja, a criança foi formada e o adulto agora está em ação. Nós que somos adultos, como é que nós não nos contaminamos com o mundo? E eu vou lhes dizer, professores, a escola sabatina é a instituição que nos faz sair do foco do mundo e entrar nos pressupostos do reino de Deus. Eu quero fazer uma recomendação no início desse trimestre. Professores, tentem estimular seus alunos a terem a lição, a estudarem a lição, a irem à classe, participarem da discussão na classe. Não façam um estudo qualquer. É a lição da escola sabatina, um instrumento criado por Deus para criar pessoas com a dignidade e a força moral de um Moisés. É a lição da escola sabatina. Não ouçam isso de qualquer jeito. É muito importante isso. Estimulem seus alunos a terem esse material e a estudar esse material, porque veio uma crise. Como nós vimos aí, a escravidão
leva a uma degradação moral. E nós precisamos de pessoas íntegras moralmente no reino de Deus. Esse é um trabalho que precisa ser feito numa ligação, numa parceria Deus-homem. E eu vou lhes convidar para uma oração, porque essa parceria precisa se estabelecer. Vamos orar. Bondoso Deus, acabamos de estudar o início do livro do Êxodo. Nós vamos ter um trimestre aqui, 13 sábados, 13 semanas, estudando sobre esse livro. Esse início está nos dando pano de fundo de como o Senhor formou o líder por um tempo de crise. E é possível que a instrução desta lição possa orientar tanto jovens como adultos a se tornarem firmes diante de crises que estão começando a se delinear. Obrigado por tudo que o Senhor nos trouxe, por sua graça tão abundante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Caros professores, a primeira lição do terceiro trimestre de 2025. Vamos estudar sobre o livro do Êxodo. Eu quero encarecidamente recomendar que nos acompanhe nessas lições. Essas lições são incríveis. Nós vamos estudar sobre Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, como Ele, no livro do Êxodo, mostra totalmente a sua personalidade. Vamos estudar sobre o povo de Deus, a resposta que muitas vezes foi dada pelo povo de Deus diante dessa demonstração, essa evidência e fatos provocados por Deus para que o povo compreenda quem é Deus, e vamos aprender a não errar como o povo de Deus. Não percam os próximos episódios do Descomplicando a Lição, porque a nossa missão continua a mesma, não é, professores? Descomplicar é o nosso ideal. Até o próximo.